Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, em quem nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Estamos aqui nessa madrugada desse dia 15/6/2023, exercendo mais uma vez o nosso dever de podermos estarmos aqui expressando a vontade de Deus para nossas vidas, porque Jesus nos orientou desta forma, desta maneira, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, que devemos examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testifica. Mediante essas orientações, nós estamos examinando a palavra de Deus. Já estamos na carta de Tiago, no capítulo 2, começando hoje do versículo 14 até o versículo 26, onde Tiago ele aborda mais um tema importante na nossa jornada de cristão, de seguidor de Jesus aqui na terra, que é indispensável para que nós possamos chegar no final dessa jornada na certeza, na convicção de que alcançaremos aquilo que nos foi prometido, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior bem, e por ser o nosso maior bem, por ser o nosso maior tesouro, é também o nosso maior objetivo em nossas vidas. Jesus, ele nos desperta e nos orienta exatamente para isso. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o nosso coração está no tesouro do reino de Deus. Não está nos tesouros dessa terra. Não está nas coisas dessa terra. Mas precisamos aprender a conhecer a estrutura que a palavra de Deus ela nos deixa à disposição. Nós precisamos termos essa estrutura para conseguir completar a carreira da nossa fé. Como Paulo afirmou quando chega no final da carreira da fé dele: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O apóstolo Tiago aqui, em sua carta, no capítulo 2, começando no versículo 14, ele vai abordar exatamente o tema: as atitudes demonstram a fé. Então, ele já trata de um assunto já diferente do que nós abordamos ontem, no assunto anterior. O Espírito Santo está direcionando o apóstolo Tiago aos assuntos e aos temas que são extremamente necessários para nós completarmos essa carreira de fé. Nós estamos em uma carreira de fé, em uma luta diária para completarmos essa carreira, sem que viemos nos embaraçar com os negócios desta vida e ficar pelo caminho, sem que nós viemos correr a carreira sem legitimidade, como diz o apóstolo Paulo, como um atleta. Nós temos que correr de forma legítima. Então, todas essas instruções que os apóstolos trouxeram
aqui ao escrever suas cartas são instruções que vão fundamentar a nossa vida em Cristo Jesus. São instruções que são indispensáveis para a nossa vida em Cristo Jesus, para a nossa carreira em Cristo Jesus, para a nossa jornada. Porque a nossa jornada, cada dia tem detalhes diferentes. Nós temos que ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus que são imutáveis. Temos que ter conhecimento de tudo, como diz a palavra. Examinai tudo e retenha o que é bom, o que é bem, aquilo que não é proveitoso, aquilo que não te edifica, aquilo que não te leva a lugar nenhum, não te leva a se aproximar de Deus, você deixa de lado. Você não dá atenção. Você não se preocupa. Você tem que se preocupar em obter na sua vida o conhecimento que te edifique, que te fortaleça, que leva você a cada dia mais na sua vida em Cristo Jesus ser fortalecido na sua fé. Então vamos à leitura da palavra, onde o apóstolo Tiago fala que são as atitudes que demonstram a fé. Ele diz assim: de que adianta, meus caros irmãos? É uma expressão que já identifica o apóstolo Tiago. Tiago, ele usa muito essa expressão, caros irmãos. É uma identificação já pessoal do apóstolo. Então o apóstolo Tiago, ele já é identificado por esta frase, porque ele está sempre colocando essa frase. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Meus caros irmãos, se alguém proclama a sua fé, mas essa fé não tem obra, essa fé pode salvá-lo? É como ele queira expressar para nós que a fé sem obra é morta. A fé só tem validade nas nossas vidas se nós a colocarmos em prática. É como as promessas de Deus. A promessa de Deus só tem validade, ela só vai se validar em nossas vidas se nós cumprirmos até o final o nosso processo de vida permanente diante de Deus, sendo fiel a Deus até o fim, perseverando até o fim, pois os que são salvos, esses é os que vão perseverar. Esses é os que vão perseverar até o final da sua carreira cristã. Para perseverar até o final da sua carreira cristã, você tem que ter fé, mas uma fé que ponha em prática o teu viver diário em Cristo Jesus. O teu viver diário em Cristo Jesus. Então, a fé sem obra, ela não poderá nos salvar. É você colocar em prática aquilo que você crê, aquilo que você acredita na palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiver necessitados de roupas, passando por privação,
do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comeis, até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Aí ele mostra um exemplo de como nós temos fé e não colocamos em prática. Tiago, o apóstolo Tiago, ele está sempre demonstrando a preocupação de despertar em nós a necessidade dos nossos irmãos. Se nós analisarmos bem a carta dele, ele está tendo uma linha de raciocínio ali direcionado pelo Espírito Santo, em que cada assunto que ele coloca, ele vem demonstrando essa necessidade de nós cuidar uns dos outros. Porque não há igreja sem cuidar uns dos outros. Não se pode dizer que se é igreja sem cuidar um dos outros. É a mesma coisa de você dizer que tem fé, mas você não coloca em prática. Como é que você não coloca em prática a fé? É quando é que você tem fé, mas a sua fé ela não te leva a lhe salvar. Aí ele dá um exemplo. De quando você encontra um irmão ou uma irmã que estiver necessitados de roupa ou passando por privação de alimento, do alimento de cada dia, você tem conhecimento que aquele irmão está necessitado ou de roupa ou de alimento, e qualquer dentre vós disser, você encontra o irmão necessitado, precisando da tua ajuda, você tem como ajudar, porque Deus te abençoou para isso. Por isso, Tiago, ele entra exatamente nessa direção em sua carta, que Deus nos gerou para abençoar. Ele está sempre, mesmo colocando os temas que ele coloca como instruções de edificação, mas ele está sempre colocando de como colocar em prática esses ensinamentos. E a forma de nós colocarmos em prática a nossa fé, as atitudes demonstram a fé. Se você tem uma atitude contrária ao que o apóstolo Tiago ele está expressando aqui em sua carta, então você não tem fé que ele possa lhe salvar. Ele está dizendo aqui, porque a fé sem obra, acaso essa fé pode salvá-lo? Aí ele dá um exemplo. Você encontra um irmão ou uma irmã necessitado, ou de roupa, ou de alimento diário. Aí você diz para a pessoa, vá em paz, ide em paz, aquecei-vos, comeis, até saciar-vos, porém sem lhe dar alguma coisa concreta. De que adianta isso? De que adianta você dizer palavras para uma pessoa que está necessitada, se ela está precisando de ajuda, não é de palavras. Então são as atitudes que demonstram a nossa fé. Não adianta você consolar alguém que está com fome com palavras, porque as palavras não vai matar a fome da pessoa. Não adianta você consolar uma pessoa
está precisando de roupas com palavras, porque palavras não vai vestir a pessoa. Por isso Jesus disse, Jesus se pronunciou a esse respeito, que os que vão ficar de fora do reino de Deus, os que conhecem a palavra, mas vão ficar de fora do reino de Deus, e quando ficarem de fora, eles vão querer saber por que ficaram do lado de fora. Se eles estavam na igreja, se eles estavam lá participando de todos os cultos, sendo ofertantes, sendo dizimistas, achando que por essas razões eles vão ser salvos, que muitas vezes são ensinados de maneira errada, não de maneira objetiva, nem não é essa forma. Você tem que entender que são as atitudes que demonstram a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jesus, quando escuta os que estão do lado de fora querendo entrar e não vão entrar, porque a porta já se fechou para essas pessoas, elas vão bater na porta e dizer: Senhor, abre a porta, deixe-nos entrar. E Jesus responde de dentro: eu nem vos conheço. Como o Senhor não nos conhece? Se nós estávamos na igreja, te servindo, orávamos no teu nome, expulsávamos os demônios no teu nome, curávamos os enfermos em teu nome, pregávamos a tua palavra, participávamos da ceia do Senhor, e agora o Senhor disse que não nos conhece. Aí Jesus responde de dentro do reino dos céus para os que estão do lado de fora, argumentando por que não estão, por que não entraram. Disse: eu nem vos conheço, porque estive com fome, não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste. Mas Senhor, quando foi que nós te vimos nu e não te demos roupa para vestir? Quando foi que nós te vimos necessitado de comida e não te alimentamos? Quando foi que nós te vimos preso e não te visitamos? Aí a resposta de Jesus foi o quê? Quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, estavam deixando de fazer a mim. E por isso vocês ficam do lado de fora. Não entra no reino dos céus. Porque o apóstolo Tiago está dizendo aqui que a fé sem atitude, ela não nos leva à salvação. Não nos leva, não leva a você. Adianta você ter fé se você não pôr em prática essa fé. A fé sem obra é morta. E se ela é morta, ela não te conduz à vida eterna. E sem fé você não vai conseguir, no seu processo de vida, perseverar até o fim nos ensinamentos da palavra de Deus. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar que tem fé, a sua fé, se não tem obras? Tem fé, mas não tem obra, não tem atitudes para demonstrar essa fé. Acaso essa fé pode salvá-lo? Aí ele deixa a interrogação: acaso essa fé pode salvá-lo? Aí ele dá o exemplo de uma pessoa que tem fé, mas não tem atitude para demonstrar em prática essa fé. É quando você vê um irmão ou uma irmã necessitada, seja qual for a área, porque ele cita duas áreas aqui, a do vestuário e do alimento diário. E você procura satisfazer aquela pessoa com palavras. E palavras não enche barriga de ninguém que está com fome. Não veste quem está precisando de roupa. É o que diz aqui o apóstolo Tiago. Desse mesmo modo, em relação à fé. Desse mesmo modo em relação à fé. Porque você não faz nada de concreto,
não ajuda a pessoa de verdade. De que isso adianta? Você ter como socorrer o teu irmão na fé e não socorre. Então você está indo pelo caminho do engano, de enganar, está se enganando a si mesmo. Você tem que entender como funciona o reino de Deus aqui para nós. Como funciona? Como são as regras? Porque Paulo, ele citou uma figuração, uma demonstração de como funciona. Ele usou tanto o atleta que vai correr uma corrida, uma competição, mas ele tem que correr legitimamente, ou seja, dentro das regras. Se ele sair dessas regras, ele é desqualificado daquela competição. E ele também usou o exemplo de que nós somos soldados de Cristo Jesus e que nós temos o objetivo de agradar aquele que nos alistou. E para se agradar aquele que nos alistou, nós não podemos de forma nenhuma nos embaraçar com as coisas desta vida. E o que tem te embaraçado com as coisas desta vida? O que tem feito em sua vida você quebrar as regras? As regras que são únicas para te levar ao reino dos céus. E uma dessas regras é você colocar em prática a sua fé, ajudando o seu irmão mais necessitado, cuidando do seu irmão. Porque se você não cuida do seu irmão, você não demonstra amor a ele. E se você não ama o teu irmão que você vê, a Deus é que você não ama. Porque a palavra já diz isso. A própria palavra de Deus já nos orienta em relação a isso. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, está aqui confirmando o que ele aprendeu de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus, das instruções. Ele está confirmando com mais detalhe, com clareza, com objetividade, de que as atitudes, elas vão demonstrar se nós temos fé ou não. As nossas atitudes para com nossos irmãos em Cristo Jesus. Essas atitudes de se preocupar uns com os outros e cuidar uns dos outros da forma e da maneira que Deus te deu a capacidade e a condição de fazê-los. É conforme a medida da vossa fé que você deve colocar em prática por meio de atitudes, por meio de obras. A obra, nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos pela fé. E a fé não funciona sem a obra. Dá para você entender? Dá para você compreender? A tua mente tem essa capacidade de discernir essa verdade. Examine as Escrituras. Se dispõe a conhecer a palavra de Deus, para que você possa correr essa corrida para a vida eterna dentro das regras, dentro do regime dessa competição, porque o reino de Deus é ganhar força. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que tenho, que realizo. Quer dizer, não adianta ter uma coisa e não ter a outra. Não adianta um irmão ter fé e o outro ter a obra.
As duas coisas têm que estar unidas. Tem que fazer parte da sua jornada cristã, da sua vida cristã. Porque é por meio da fé. Tudo é possível por meio da fé. Só que essa fé, ela tem que ser colocada em prática. Pela ação, pela atitude. Uma atitude de quê? De cuidar uns dos outros. A igreja, você, como diz que é a igreja de Jesus, você é membro do corpo dele, você é membro, você é um dos membros para formar o corpo. E se um desses membros do corpo está enfermo, todo o corpo sente a dor. Aí você não sente a dor do seu irmão. Você não se importa com a necessidade do seu irmão em Cristo Jesus. Aí dessa maneira, o apóstolo Tiago, ele deixa essa interrogação: acaso essa fé sua pode salvar você? Se essa fé, ela só serve para você, você utiliza ela só para você, você não coloca ela em prática, você não demonstra essa fé em atitude em prol do seu próximo, em prol do seu irmão em Cristo Jesus, então essa fé, ela é morta. Perante Deus não tem valor nenhum. E sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Todas as coisas é possível aquele que tem fé, mas uma fé que é colocada em prática. Uma fé que tem atitudes em ação, que tem atitude concreta de estender a mão a quem precisa, principalmente os da fé. Nós temos lido bastante assunto na palavra de Deus aqui, pelas madrugadas, sempre nos direcionando a essas atitudes, a esse cuidado, a esse zelo que nós temos que ter uns pelos outros, a cuidar uns dos outros. Deus nos escolheu para isso. Está escrito, o apóstolo Tiago afirma aqui na carta dele: fomos gerados para abençoar uns aos outros. E aqui ele está nesse assunto de fé, ele está aqui demonstrando na sua narrativa dele, no que ele escreveu, de que a nossa fé sem atitude não tem valor nenhum, e ele dá o exemplo de como a fé deve ser colocada em prática. É quando nós encontramos um irmão necessitado. Aí ele dá 2 motivos da necessidade: seja o vestuário, seja o alimento diário. E você procura suprir a necessidade dessa pessoa apenas com palavras e não com atitude concreta. Não adianta. Palavra não vai resolver o problema daquela pessoa. Se Deus te deu condições de resolver, de acudir, de acolher aquela pessoa e não faz, então tua fé é morta. E ele então faz a interrogação: acaso essa fé pode salvá-lo? Você tem que ter uma fé que te leva a salvar a sua vida, a sua alma. E a única fé que pode salvar a sua alma é aquela fé que ela é colocada em prática. Porque são as nossas atitudes que demonstram que nós temos fé. Crê tu, aí ele continua aqui: crê tu na existência de um só Deus? Ele está fazendo uma interrogação. Fazes bem se você crê na existência do único Deus, porque só existe um único Deus. Então, faz bem. Crê tu na existência de um só Deus? Faz bem. Até mesmo os demônios crê e tremem. Faz bem você crer na existência do único Deus, mas ele diz aqui que o fato de só você crer não vai
não vai resolver a situação da sua vida. Porque até os demônios creem. Até os demônios creem, mas tremem diante de Deus. Queres, pois, assegurar-te? Aí ele está dizendo, ele está orientando. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obra é de fato inútil? Você quer se assegurar disso? Porque é uma insensatez você querer assegurar, acreditar de que a tua fé sem obra ela tem alguma utilidade diante de Deus. Não tem. Ora, não foi Abraão, aí ele vem trazendo o exemplo. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntos. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aí ele dá o exemplo de Abraão. Se Abraão não tivesse levado o filho ao sacrifício, como Deus tinha pedido a ele, então a fé dele não teria tido utilidade nenhuma. Mas ele pôs em prática. Quando Deus disse para Abraão, vai lá, leva o teu filho e sacrifica o teu filho para mim. Embora Deus, chegando lá, não permitiu. Mas Deus estava aqui testando se ele iria pôr em prática a fé dele. E então a fé de Abraão, junto com a obra dele, essa fé foi justificada. Ela foi validada. Vós dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. De tanto você colocar em prática a tua fé, porque as atitudes, de tanto você ter atitude que demonstra a tua fé, isso vai fazer você ser creditado diante de Deus. Você vai ter crédito diante de Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Aí você vai ser creditado como ato de justiça, de que você está realmente sendo uma pessoa que foi justificada por Deus. Você está agindo de maneira correta, certa. E ele acabou sendo chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Então põe em prática a sua fé em favor do teu irmão, praticando, cuidando uns dos outros. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Não é por você dizer que crê, não é por você dizer que tem fé que você é justificado. Não, porque até os demônios creem. Tiago dá esse exemplo. Crê tu na existência de um só Deus? Ele faz a interrogação, ele faz a pergunta. Você crê tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios também creem, mas tremem diante de Deus. E aqui ele diz: observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Não adianta crer. Os demônios creem, mas não obedecem. Os demônios sabem quem é Deus. Os demônios tremem diante de Deus. Eles tremem diante do nome de Jesus. Exemplo semelhante é o de Raabe. Olha aqui, nós temos sempre falado do exemplo de Raabe.
Aí Tiago também usa o exemplo de Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta. Não foi ela aceita por Deus pelas obras? Ela foi aceita porque ela pôs em prática a fé dela, em meio às obras, em meio às atitudes. Foi as atitudes de Raabe que demonstrou que ela tinha fé no Deus que estava guiando aquele povo que vinha para destruir e tomar posse daquela terra, a qual seu povo estava ali. Mas a terra já tinha sido dada por herança ao povo de Deus, aos israelitas. E ela, pela ação dela, pela prática da fé dela, é que ela alcançou o livramento. Olha o que o Tiago diz. Ele dá exemplo semelhante é o de Raabe. Exemplo semelhante é o de, como ele cita o exemplo de Abraão, aí ele diz, o exemplo semelhante de Abraão é o exemplo de Raabe, a meretriz, a prostituta. Não foi ela aceita por Deus pelas obras? Quando acolheu os mensageiros de Israel, que eram os espias, e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Quer dizer, ela escondeu os espias, os mensageiros, que eram 2 espias, escondeu em sua casa, não deixou que os soldados de Jericó descobrissem que eles estavam na casa dela, e dirigiu eles por outro caminho. Quando saíram, disse, olha, vocês vão por esse caminho aqui, porque os soldados estão te procurando por aquele outro caminho, que eu disse a eles que ele fosse por aqueles caminhos, que você teria ido por aquele caminho. Agora vocês vão por esse caminho aqui, que vocês vão estar seguros e vão chegar lá. Mas aí vocês lembram de mim. Foi por essa atitude que Deus acolheu a Raabe, que Deus acolheu a ela. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, o nosso corpo sem o espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta. Se Deus tirar o espírito de vida dele em você, você está morto. Assim é mesmo a nossa fé. A mesma coisa é a nossa fé. Sem obra é morta. E ele cita aqui, o apóstolo Tiago cita 3 exemplos. Cita 3 exemplos de que são as atitudes que demonstram que temos fé. Ele cita 3 exemplos. Um exemplo com relação aos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão necessitados, e nós, conhecendo a necessidade deles, não fazemos nada por eles, a não dizer palavras, só palavras, que passam a se tornar palavras vazias. Vá em paz, que você se vista, que você coma com bastante. É tipo daquelas profetadas que muitos têm o costume ali de usar para iludir a pessoa a se convencer de que Deus vai usar um outro meio para socorrer a necessidade da pessoa. Deus já está usando a própria circunstância. Deus criou a circunstância para que você seja uma bênção e venha prover para aquela pessoa, e você se nega quando você apenas diz palavras, tenta dizer para a pessoa de que a necessidade dela vai ser suprida por Deus, e não esquece que Deus, ele criou uma circunstância para que a necessidade daquela pessoa fosse suprida por meio de você, porque Deus levou até você esse conhecimento e você esteve diante dessa necessidade.
dessa pessoa. E você preferiu apenas dizer palavras e não ter um ato concreto que solucionasse o problema. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Por isso que a fé sem obra é morta. São as atitudes que vão demonstrar que temos fé ou não. Não são as nossas palavras. Não basta só você crer, porque os demônios também crêem. Você tem que pôr em prática o que você crê. Como ele citou o exemplo. Aí ele cita 2 exemplos. Ele primeiro cita o exemplo dos irmãos em Cristo Jesus, que nós passamos a ter conhecimento das necessidades deles e conversamos com eles. Quer dizer, Deus cria uma circunstância em que haja um encontro entre você e aquele irmão que está necessitado, seja de roupa ou de comida diária, e Deus te abençoou, te deu condições para você exatamente colocar em prática a sua fé em ação em prol daquela pessoa, e você se nega. Raabe poderia ter se negado. Raabe poderia ter entregue os 2 mensageiros, os 2 espias de Josué, porque eram inimigos que estavam, para eles, para o povo deles, eram inimigos. Para Raabe não. Para Raabe era uma solução de salvação da vida dela e da família dela. Por quê? Porque ela tinha uma fé e ela soube colocar em ação a fé que ela tinha. A maneira que ela acreditava a respeito de Deus. Porque se você ler a história de Raabe no livro de Josué, você vai ver os argumentos que ela usa, que ela coloca em prática, daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita. E como ela acredita naquilo que ela está afirmando aos 2 mensageiros, aí ela está, aí por isso, pelo que ela creu, ela colocou em prática, em ação, diante dos mensageiros, para que os mensageiros então viessem a dar a palavra a ela, que eles não iriam fazer nada de nenhum mal a ela nem a família dela, mas que eles iriam ser salvos. E foi ser salvo. E foi abençoada, porque ela creu e colocou em prática. Que não basta só crer, e não basta só dizer que tem fé, porque a fé sem obra é morta. Esse é o tema dessa madrugada que o apóstolo Tiago nos traz para nós. Que você tem que crer, e a sua fé ela tem que ser acompanhada de obras, de atitudes concretas. A obra é o quê? Uma atitude concreta. É uma atitude que você põe em prática, você realiza. Você só não fala. Ah, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te conceda isso, que Deus supra as suas necessidades, quando Deus já está querendo fazer isso através de você, porque Ele escolheu você para abençoar e para suprir a necessidade uns dos outros. A não ser que você não queira ser bênção. Mas quando Deus Ele cria uma circunstância e que te dá a oportunidade de você exercer e pôr em prática a sua fé, e você não faz, aí o apóstolo Tiago questiona que essa tua fé, por acaso, irá te salvar? É algo a você a pensar, a você meditar, a você refletir. A tua fé está levando você à salvação? Porque se você não está cuidando do teu irmão, da necessidade do teu irmão em Cristo Jesus, essa tua fé não irá te salvar, não. Se você crê e não faz nada pelo povo de Deus, pela obra de Deus, pelo propósito de Deus, como fez Raabe, você não está caminhando para a salvação, não. Você está iludindo a você mesmo, está se enganando a si próprio. E vai ter a pior decepção que você possa ter na sua vida. As decepções que você teve aqui nesse mundo não chega nem aos pés da decepção de não entrar no reino de Deus. Essa é a pior de todas. O nosso objetivo não é a vida eterna com Deus? Se o nosso objetivo é a vida eterna com Deus e nós só vamos ser salvos por meio de 2 razões: a salvação
ela é por meio da graça, mas mediante a fé. E a fé só tem validade se eu praticar, se eu tiver atitudes concretas que demonstrem realmente que eu tenho fé. Não são as minhas, não são as palavras, não são o fato de eu dizer que tenho fé, não é o fato de eu dizer que eu creio. Eu tenho que pôr em prática o que eu creio, de forma concreta. Eu tenho que colocar em prática, em obras, de forma concreta, a fé que eu afirmo ter, para que isso seja validado, a minha fé. Por que Paulo coloca a graça de Deus junto com a fé? Porque você não vai conseguir. A parte de Deus, a graça dele já foi derramada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Deus já fez a parte dele. A graça dele está ali, para ser alcançada por quem crê e quem tiver fé, e pôr em prática de forma concreta, em atitude, esta fé. Quer dizer, não basta só você crer que Jesus Cristo salva a tua vida, quando na prática você não vive ações, atitudes concretas daquilo que você diz que crê no sacrifício de Jesus para te salvar. Não basta só você crer que Jesus morreu para te salvar, se você não põe em prática, em ações concretas, a tua fé em prol do teu próximo, em prol do teu irmão, primeiramente dos da fé, primeiramente dos irmãos da fé, depois dos demais, mas primeiramente dos irmãos da fé em Cristo Jesus. É o que a palavra nos orienta a fazer. Então o apóstolo Tiago está sempre, quer dizer, primeiramente ele traz um assunto anterior a esse. Ele traz o assunto de que nós fomos gerados para abençoar. Aí depois ele vem trazendo o assunto de que nós precisamos, de como nós devemos colocar em prática a nossa fé, de como a nossa fé pode ter validade. A nossa fé só é validada por Deus se ela tiver uma ação concreta, se ela for praticada em obras, em prol do nosso irmão, em Cristo Jesus. Dá para entender porque o que é a fé, de como a fé funciona? Porque nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Não é só a graça não, que muitos dizem só isso. Não, você é salvo pela graça de Deus. Esquece de colocar de que, além da graça, é mediante a fé. Quer dizer, você vai ter que pôr em prática, em ação concreta, a fé nessa graça que lhe salva. Que não adianta só palavras, não adianta só dizer: ah, eu tenho Jesus Cristo, ah, eu recebi Jesus Cristo, ah, eu acredito que Jesus morreu por mim, que Ele perdoa os meus pecados. Quando a tua fé nega as suas palavras. Quando a tua fé, ela, em vez de validar, ela invalida a promessa de Deus na sua vida, porque você não tem uma ação concreta. Não põe em prática, em obras. Porque a nossa fé, ela tem que ser colocada em prática em obras, em prol do nosso irmão em Cristo Jesus. É esse o ensinamento da palavra de Deus por meio do apóstolo Tiago. Aqui na sua carta, no segundo capítulo, a partir do versículo 14. Então, examine as Escrituras, conheça a palavra. Não diga que não tenha tempo, porque Deus te deu 24 horas por dia para você ter sabedoria de administrar essas 24 horas e tirar um tempo para conhecer a palavra de Deus, para que você seja edificado, consolidado e fortificado na prática da sua fé, nesse processo de vida para a eternidade que você está vivendo. Porque se você creu
Se você quer a vida eterna em Cristo Jesus, então você tem que ser consolidado praticando tanto a sua fé como o seu crer. Foram as duas coisas colocadas aqui pelo apóstolo Tiago, que são as atitudes que demonstram a nossa fé, e o nosso crer só tem validade quando ele é praticado em obras em prol de alguém, em prol do reino de Deus, em prol do reino de Deus, em prol daqueles que estão a serviço do reino de Deus. Porque os dois mensageiros estavam ali agindo em prol do reino de Deus, da promessa de Deus, da vontade de Deus. E ela colocou em prática o que ela acreditava. E por isso ela foi salva. E acabou entrando na genealogia de Jesus Cristo. E era uma pessoa de fora, era uma prostituta. Com certeza era uma pessoa que hoje você, se entrasse na sua igreja, você talvez nem desse ouvido, se ela viesse a colocar em prática a fé dela. Porque o fato dela ir à igreja, ela está indo em busca de conhecimento, de salvação. E como você iria tratá-la? Os espias, os mensageiros enviados por Josué, poderiam ter desconfiado, poderia ter não acreditado nela, mas eles acreditaram, eles confiaram que ela estava sendo sincera, porque ela poderia ter feito eles entrar em casa como ela fez, esconder eles, e quando os soldados chegassem, ter dito para o soldado: olha, eles estão aqui escondidos. Mas aí o que teria acontecido? Aqueles 2 soldados teriam sido mortos, e quando Deus derrubasse os muros de Jericó e o exército de Josué adentrasse dentro, matava tudo, ela também e a família dela. Mas o fato dela ter colocado em prática, em ação concreta, o que ela acreditava, isso livrou ela da morte, ela e a família dela. E ainda foi abençoada, porque casou com um judeu. Olha aí, mudou de vida, deixou de ser uma prostituta, mudou de vida, casou com um judeu, foi abençoada e entrou na genealogia de Jesus Cristo. Uma pessoa que certamente ninguém imaginava que isso poderia acontecer com ela. Mas Deus conhecia o que estava dentro do coração dela. Embora ela vivesse uma vida errada. Mas quando ela teve a oportunidade de mudança de vida, ela colocou em prática o que ela acreditava. Como ela ia antes ser salva se ela não tinha tido nenhuma oportunidade de demonstrar o que ela acreditava com ela mesma, dentro do coração dela, na existência desse Deus poderoso, único, Deus poderoso, que estava vindo com o seu povo, varrendo da face da terra, daquela terra prometida, todos os inimigos, todos os moradores. Porque Deus deu a promessa, e quando Deus dá a promessa, não tem empecilho algum que impeça da promessa se cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus venha agir através de você. Você, como igreja de Jesus Cristo, como filho de Deus, como filha de Deus, você tem que colocar em prática a sua fé, em ação concreta. Porque senão, essa tua fé não irá te salvar. Porque o apóstolo Tiago questiona isso. Acaso essa fé irá te salvar? Uma fé que você só guarda para você? Que ela só beneficia você? Não. A tua fé só tem validade quando ela é colocada em prática em benefício do teu irmão na fé ou em benefício do propósito do reino de Deus aqui na terra, em prol da obra de Deus. Como fez
Abraão, como fez Raabe, e como o exemplo que o apóstolo Tiago deu, que devemos fazer com os nossos irmãos em Cristo Jesus, que têm necessidades e que nós temos por onde ajudá-los a suprir essas necessidades. E não suprimos. Por quê? Porque nós não colocamos em prática a fé que nós temos. Nós guardamos a fé e não colocamos em prática. Então ela se torna inútil. Ela é morta. Embora você tenha fé, mas ela é inútil. Por quê? Ela é inútil porque ela não é colocada de forma concreta em prática. Como diz aqui o apóstolo Tiago. Então coloca a tua fé em prática. Coloca o que você crê em prática. Faça algo que demonstre, pelas suas atitudes, que você tem fé. Faça algo que demonstre que você realmente crê em Deus. Que você deve fazer algo que põe em prática essa crença sua em Deus. Ele fala da fé e do crer. Porque não adianta eu só crer. Se eu creio, eu faço bem em crer, pois o demônio também crê. Mas se o meu crer não for acompanhado de uma atitude, de prática real, concreta, em prol da obra de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, como fez Raabe, que ele dá o exemplo aqui, porque ela colocou em prática o que ela acreditou. Ela acreditou que aquele exército tinha um Deus que estava com ele, um Deus verdadeiro, que estava dando a vitória a eles, e os inimigos estavam sendo derrotados, e o inimigo que estava na frente agora para ser derrotado era exatamente aonde ela morava, o povo dela, da cidade que ela morava. E ela disse, não tem como impedir. Ela sabia que não tinha como impedir a ação desse Deus. Então o que é que ela faz? Ela muda de lado, ela vai para o lado daquele que vai vencer. Então se você está do lado do perdedor, mude para o lado do vencedor. Mude para o lado de Cristo. Mude para o lado de Deus. Mude para o lado da palavra. E aí você coloca em prática essa palavra. Quando eu vou colocar em prática essa palavra? Deus cria as circunstâncias para você colocar em prática a palavra. Deus cria as circunstâncias, levando até você, ao teu conhecimento, pessoas necessitadas, que precisam da tua ajuda, de uma forma ou de outra, mas precisam da tua ajuda. É ali que você vai pôr em ação concreta a tua fé e o teu crer. A obra de Deus, quando você investe na obra de Deus, no reino de Deus, você está fazendo, você está colocando em prática o que você crê. Porque a palavra diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, deitarão no vosso regaço. Com a medida com que vocês medirão a vós. Ou seja, você abençoa e será abençoado. Você foi gerado para abençoar e aí você será abençoado. Quando você praticar. Quando você colocar de forma concreta essa ação da sua fé e do que você crê. É esse o viver do cristão, se ele realmente quer alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Se você não fizer conforme a que o apóstolo Tiago está nos orientando, se nós não fizermos igual ao que o apóstolo Tiago está nos orientando, essa nossa fé não vai nos salvar. Não vai nos salvar. E essa forma de nós dizermos que cremos em Deus e faz bem em crermos em Deus, também não irá nos salvar, porque só crer em Deus sem colocar em prática, em ação, também não vai validar a promessa dele em nossas vidas, porque os demônios creem e não são salvos. Até os demônios creem e não são salvos. Então, não adianta você ter uma fé inútil. Não adianta você ter um crer, de você acreditar, mas não agir, não pôr em prática o que você crê. Não vai lhe trazer resultado nenhum. É essa as regras
É essa maneira de se viver a vida em Cristo Jesus. Por isso Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Aí você tem que fazer a vontade de Deus para se negar a si mesmo. E negar a si mesmo é você não pensar só em você. É você tirar a tua fé e colocar em prática para socorrer ao teu irmão em Cristo Jesus. Ou pela obra de Deus, ou pelo reino de Deus. Se você crê, então você sabe que é necessário você investir no reino de Deus, fazer algo em prol do reino de Deus, para que o propósito de Deus alcance a vida de outras pessoas e outros possam ser salvos. Raabe cooperou com o reino de Deus ao colocar em prática o que ela acreditava. Ela cooperou com o propósito de Deus e por isso ela foi salva da morte, ela e a família dela. E foi mais do que abençoada. Por isso Paulo diz que nós somos em Cristo mais do que vencedores, quando nós colocamos em prática. Então a salvação, ela só é validada quando nós colocamos em prática, por meio de atitude, a nossa fé e o nosso crer. Não basta só crer, não basta só dizer que tem fé. Se na prática nós não colocamos em ação concreta, como diz aqui o apóstolo Tiago, de forma concreta, em prática, em obra, de forma concreta, em obra, essa nossa fé e essa afirmação de que nós cremos em Deus. Só crer em Deus só é bom, só é certo. É a maneira certa, a maneira correta. Você faz bem, só crer. Só o fato de crer, você faz bem. Mas os demônios também creem. Agora, algum demônio é salvo porque crê? Não há nenhum demônio salvo porque crê. Então, se você não colocar em prática o que você crê, em ação concreta, em prol do reino de Deus, você também não é salvo. E se a sua fé ela não for colocada por meio de obras concretas, não for, como diz o apóstolo Tiago, na prática, você tem que colocar na prática a tua fé em obras concretas, ou seja, em atitudes que dê resultados em prol do teu irmão em Cristo Jesus, ou da obra de Deus, ou do reino de Deus aqui na terra. Se não fizer assim, aí Tiago questiona: essa tua fé irá te salvar? Porque uma fé morta não traz benefício nenhum para a tua alma, para a tua vida. É inútil, como diz o apóstolo Tiago. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus que essa palavra desperte você como igreja em Cristo Jesus a viver e a praticar a tua fé e a tua crença em Deus, de forma que isso traga benefício de salvação à tua vida, de livramento, de salvação em Cristo Jesus. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos, ó Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que neles há. Deus onisciente, onipresente e onipotente, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombras nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Pai, meu Deus, te agradecemos em Cristo Jesus, mediante a graça dele, por o Senhor nos conceder essa oportunidade nessa madrugada, de estarmos examinando as Escrituras, em busca de encontrar nela a vida eterna. Examinando as Escrituras, buscando conhecimento de tudo que se diz respeito ao teu Filho Jesus Cristo, para que, em meio a esse conhecimento, nós viemos, Pai, de maneira concreta, colocar a nossa fé em prática e aquilo que nós acreditamos em prática. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu imensurável amor e pela tua graça.
que foi derramada por nós na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E nesse processo de vida, Pai, que o Senhor nos concedeu, de vida cristã, de seguidor de Jesus, nós queremos, Pai, pela Tua graça e pelo conhecimento gerado em nós por meio dessa palavra, perseverarmos até o fim para podermos alcançar. E a única maneira de nós alcançarmos é nós colocarmos em prática a nossa fé. É nós colocarmos em prática o que nós acreditamos a Teu respeito, Pai. A respeito do Teu reino, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja. Espírito Santo, desperta a igreja do Senhor para esta verdade. Desperta a igreja para examinar as Escrituras, para conhecer a vontade de Deus por meio da palavra dele. Em Cristo Jesus. Espírito Santo, nós pedimos. Desvenda os olhos espirituais. Ilumina o entendimento de cada um. Coloca o desejo no coração de cada um, de cada membro do corpo de Cristo, de eles terem esse desejo de conhecer e pôr em prática os ensinamentos da palavra do Senhor. No nome de Jesus, abençoa, Pai, esta vida. Essa pessoa que está precisando de socorro nesta hora, nesse dia, Pai, nessa quarta-feira. Acode essa pessoa, acolhe essa pessoa, socorre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, crie nesse dia circunstância que venha trazer a solução que essa pessoa necessita, precisa, urgentemente, Pai, na vida dela. No nome de Jesus, opera o Teu milagre, Pai. Opera, Pai, em nome de Jesus, curando, libertando, que a Tua palavra gere a salvação no coração dessa pessoa, dessa família. Salva esta família, por meio de Cristo Jesus, Pai. Salva. Salva, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia. A Tua palavra não volta vazia. Ela está designada a gerar fruto. E que esse fruto seja um fruto de vida eterna. Em nome de Jesus. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão e estarão a ouvir e a participar dessa live. Que essa palavra adentre em seus corações e traga resultados de vida eterna. Faça essas pessoas compreenderem e entender, Pai, esta palavra e pôr em prática em nome de Jesus, para o bem delas, para que haja salvação na vida delas e das suas famílias. Em nome de Jesus. Guarda, livra essa pessoa de todos os males que há nesse mundo, de toda obra maligna, de toda obra demoníaca. Guarda, livra para essa pessoa, em nome de Jesus. Repreendemos no nome de Jesus todo principado e potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Que todas as ações e planos deles contra a Tua igreja seja frustrado. Embaraça, Pai, todo plano, todo desejo maligno de homens ou mulheres perversas, que influenciado pelo mal, tenta, meu Deus, contra a Tua igreja, contra os Teus escolhidos, alguma coisa de mal, planeja algo de mal contra os Teus escolhidos, contra a Tua igreja. Frustra esses planos, embaraça a mente dessas pessoas, os planos dessas pessoas sejam embaraçados, em nome de Jesus, e que eles não consigam realizar nada contra a Tua igreja, no nome de Jesus. Salva essa nação, salva esse país, guarda esse país, guarda essa nação, guarda esse povo, Pai, que é Teu. Não deixe essa nação chegar ao caos, ao fundo do poço. Tem misericórdia, faz justiça, Pai, aos Teus escolhidos, que clamam a Ti dia e noite. Faz justiça, meu Deus, aos sangues inocentes que têm sido derramados sobre a face dessa terra, sobre a face desse país. Em nome de Jesus, Pai. Olha para aquelas mães e pais que convivem com a dor da perda de um filho, de uma filha, de um familiar, de uma maneira trágica, injusta que ocorreu. Em nome de Jesus, consola, Espírito Santo.
Cria meios, Pai. Cria circunstância para que essas vidas sejam salvas. Essas vidas sejam libertas, meu Deus, curadas, saradas dessas dores e feridas profundas. No nome de Jesus. Olha para a situação de cada um. Traz a solução, traz a tua providência, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos intercedendo, Pai, como a tua palavra nos orienta. Intercedendo, suplicando, orando em favor dessas pessoas, dessas famílias que estarão, meu Deus, a ouvir e a receber esta oração. No nome de Jesus, Pai. Opera, use da tua misericórdia. Tu conheces, tu és conhecedor. Nada passa desapercebido diante de ti. Então o Senhor sabe da necessidade de cada um. Crie, Pai, circunstância nesse dia de hoje para que essa pessoa, meu Deus, receba, mediante a fé em Cristo Jesus, a solução dos seus problemas, a resposta que elas precisam, que elas venham receber a providência do Senhor por meio dessa circunstância, Pai, que tu tens todo o poder de criar, como tu já fizeste. Tu és o mesmo de ontem, o de hoje e o de sempre. E nós cremos, Pai, e colocamos em prática nesta oração, porque o Senhor nos ensina na tua palavra que assim devemos agir. Então nós já estamos colocando em prática a nossa fé em orar e determinar, no nome de Jesus, a vitória dessa pessoa. No nome de Jesus, a providência do Senhor chegue à vida dessa pessoa por meio de circunstâncias que o Senhor há de criar nesse dia, para que chegue na vida dessa pessoa o que ela precisa, em nome de Jesus. Que o Senhor vai usar meios, não importa quais os meios, quais as pessoas que o Senhor vai usar, mas eu creio, eu tenho certeza, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor vai criar essa circunstância, esses meios, e vai usar pessoas para abençoar essa pessoa, para levar essa pessoa o que ela precisa, o que ela necessita. E se a solução é espiritual, então providencia, Pai, dos altos céus, a tua providência divina em favor dessa pessoa. Traz de volta aqueles que estão afastados. Tem misericórdia, Pai. Salva a vida dessas pessoas. Não deixa que nenhum deles se perca, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta para a igreja, dá crescimento à tua obra. Olha para os teus ungidos, para os teus escolhidos, que estão na luta no dia a dia, na obra do Senhor. Supra as necessidades, Pai. Crie circunstâncias, meios, para que as necessidades de cada um sejam supridas. Levanta aqueles que realmente, além de ter fé, eles têm coração generoso e eles colocam em prática a fé que têm. Então use essas pessoas para abençoar. Use essas pessoas para abençoar. Abençoa essas pessoas e use essas pessoas para abençoar uns aos outros, suprindo a necessidade uns dos outros em Cristo Jesus, conforme nos ensina a tua palavra, pelo que nós lemos nesta noite, nessa madrugada, na carta de Tiago, nos orientando exatamente a termos essas atitudes que venham demonstrar a nossa fé em ti. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa Jerusalém, prospera Jerusalém, abençoa Israel, guarda, protege Israel dos inimigos, no nome de Jesus, como o Senhor nos diz na tua palavra, que o Senhor é o guarda de Israel. Então guarda Israel, confunda todos os planos dos inimigos contra Israel. Abençoa a tua nação, o teu povo. Abençoa, guarda e protege a menina dos teus olhos, que é a tua igreja. Em Cristo Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Deus te abençoe, amado. Você tenha uma quarta-feira guardada, protegida por Deus. Deus te guarde, te proteja de todos os dados inflamados do maligno que assola ao meio-dia, de toda a seta do inimigo que são lançadas ao meio-dia. Que Deus te guarde, te proteja de todos os demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Deus nos guarde, Deus te guarde, a tua família, os teus filhos sejam guardados, sejam protegidos, a tua família. Deus abençoe os teus negócios. Deus prospere você, para que mediante a prosperidade de Deus na sua vida, você venha pôr em prática, com ação concreta, a socorrer o teu irmão na fé, em Cristo Jesus.
porque esse é o objetivo de Deus. Deus não quer abençoar você só para que você seja o único beneficiado pela bênção dele. Não. Ele quer fazer você uma bênção. Ele quer que você seja uma bênção. Ele abençoa para que você também venha abençoar os seus irmãos em Cristo Jesus. E que o Senhor te abençoe. E que você seja uma bênção. E que você, ao pôr em prática, em obra concreta, a tua fé, e o que você crê, você alcança em Cristo Jesus a validade da promessa dele, imutável, de salvação para a tua vida e para a tua família. No nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Que esse dia seja um dia de graça de Deus na tua vida, de bênção de Deus na tua vida, de providência de Deus na tua vida. No nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Que Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.